Qual o maior bem que você possui? Pense bem. Qual o maior bem que você possui? É comum nós ouvirmos pessoas falarem o seguinte: tendo saúde é o que importa. Você já ouviu isso, ou até mesmo já disse isso? Essa é uma expressão que significa a vida é o maior bem que nós possuímos. Talvez à primeira vista pareça verdade. Afinal das contas, não serão os nossos bens materiais, aquilo que nós podemos ter, né? A casa, um celular, o carro, uma roupa, que será mais valioso do que a vida. Não deveríamos, em hipótese alguma, matar por causa de bens materiais, mesmo que sejam fortunas. Ainda que alguém prometesse bilhões para você, a custo de uma vida ser tirada, você jamais poderia pensar na possibilidade de tirar uma vida, mesmo que seja aquela vida que ainda há de nascer, mas que é uma vida. Jamais. Todavia, será que a vida é o maior bem que nós possuímos? Porque mesmo que alguém vá em seu curso natural até a morte natural, ela se vai. Sabemos que todos nós um dia iremos. Todos nós um dia morreremos, a menos que Jesus volte antes. Mas existe algo que não morre. Existe algo que permanece. Existe algo que continuará existindo e que o próprio Senhor Jesus, refutando os saduceus, disse que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque para Deus todos vivem. Então existe algo mais valioso do que a sua vida, a sua alma, porque esta não morre. Porque ainda que este corpo mortal venha a perecer, a nossa alma permanecerá na presença de Deus. Quer para a vida eterna com Cristo, quer para a morte eterna, sofrendo pelo desprezo para com Deus. A alma continuará. Portanto, o maior bem que você tem é a sua alma. É por isso que pessoas como os apóstolos, os mártires dos 4 primeiros séculos, deram a sua vida por amor a Jesus. Se a vida deles fosse o maior bem, eles não teriam dado a vida por causa de Cristo. Eles teriam lutado de todas as formas para manterem a sua vida. Eles teriam negado a Cristo para manterem a sua vida. Se a vida fosse o nosso bem mais precioso. Mas a certeza de que a vida não era o bem mais precioso, não é. Estes homens entregaram a vida para preservarem a alma. E o autor de Hebreus chega a mencionar alguns destes, que por causa da alma deram a vida. Ele diz que passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eles esperavam algo superior, a ressurreição eterna, a vida eterna, considerando então esta vida inferior à alma. Há algo mais valioso do que a sua vida, a sua alma. E não há preço que possa pagar por ela. Só Cristo, só Cristo. Nós vamos dar continuidade
a exposição da carta de Paulo aos Romanos. Então, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante. Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito Deus, tua palavra é o teu poder para a salvação. Dá-nos graça para ouvir a tua palavra com o coração, para que ela seja tanto entendida quanto aplicada às nossas vidas. Ó Senhor, nosso Deus, fala, de tal modo que, quebrantados pelo teu Santo Espírito, tua palavra possa encontrar terrenos férteis para produzir a 100, 60 e a 30 por um. De tal modo, Senhor, que nós possamos glorificar o teu nome. Ó Senhor, abençoe-nos
fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos no capítulo 8, inclusive em comparação com o capítulo 7, que Paulo está mostrando a nova vida em Cristo Jesus. A nova vida em Cristo Jesus significa tanto ter a justiça de Deus, quanto ter uma nova forma de viver, que Paulo diz acerca de si mesmo em Gálatas 2:20, que é um viver em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida em Cristo Jesus é aquela vida que em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz respeito a todas as bênçãos nas regiões celestiais. Sim, a justificação, a santificação, toda aquela ordem da salvação, a presença de Deus conosco, o Espírito que habita na sua igreja, o poder orar e ser ouvido, ouvir a sua palavra e vê-la frutificar em nosso coração, são as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus que nos foram dadas. De forma que já temos uma nova vida. Já começamos a desfrutar da eternidade por meio do operar, do agir da presença de Deus em nós, que vai transformando-nos, mudando-nos e conduzindo-nos para o desfrute pleno no dia que Jesus voltar, no dia em que Ele vier para nos transformar de corpo corruptível para incorruptível, para nunca mais pecarmos. Então, essa nova vida aponta para a eternidade. Essa nova vida aponta para a glória, que toda a criação está esperando. Não apenas nós, mas toda a criação está esperando. Você está esperando? Não subestime a influência do mundo sobre a igreja de nossos dias, sobre as pessoas de uma forma geral, inclusive cristãos. O mundo, desde, como nós repetimos inúmeras vezes, a renascença, foi paulatinamente caindo em desgraça. E observe que uma série de movimentos foram tornando mais profundo o problema. Nós vamos encontrar o classicismo, que, apesar de parecer interessante pelo resgate de obras clássicas, trouxe um problema consigo, que é o alimentar todo o humanismo greco-romano. E alimentando assim, trouxe outros problemas, visto no iluminismo, que é a completa exclusão de Deus pela razão. A fé já não interessa. Os iluministas lutaram contra o cristianismo, contra a fé, para substituir pela razão. Daí nós temos o evolucionismo, por causa do darwinismo, e daí nós vamos encontrar coisas mais recentes, como o próprio feminismo. Tudo isso levando o mundo para um poço, um buraco cada vez mais fundo. E o naturalismo, junto ao materialismo, que fazem parte de todo esse período que diz respeito a nós, dizem ao mundo constantemente: seus filhos aprendem na escola, de uma forma muito sutil. Nós viemos do acaso, somos apenas a evolução de animais, e tudo o que resta é aquilo que nós vemos, a natureza, a matéria. Tudo que existe é aquilo que podemos tocar, aquilo que nós podemos apalpar, aquilo que nós podemos ver. Fora isso, nada mais. Isso está presente em todas as escolas. Seu filho aprende isso constantemente. É sutil. Ninguém chega para o seu filho dizendo assim: não existe Deus, porque isso escandalizaria. Os pais chegariam na escola, aqueles que são verdadeiros cristãos, e iriam reclamar: como assim você quer dizer ao meu filho que não existe Deus? Eu provo o contrário. E haveria uma briga entre escola e pais, e eles não querem isso. É mais interessante ensinar sutilmente para uma criança, desde a menor idade, que ele não tem como provar a existência de Deus, e então iludi-la sem argumentos, porque ela não vai ter para o professor, até que ele cresça e, doutrinado por esse falso ensino, ele então venha a ser um adulto que nega a existência de Deus, porque nunca foi capaz de refletir sobre as evidências da existência do Criador.
Isso tudo tem influenciado a nossa sociedade. As pessoas, mesmo as que confessam crer em Deus, vivem como se Ele não existisse. E isso é muito sério. E você vê isso nesse momento de pandemia. Nesse momento em que as pessoas estão com muito medo da morte. Mas elas não estão com medo do inferno? Mas espera aí, o que é mais sério? Morrer ou sofrer eternamente? Como nós falamos, é que para elas a vida é o mais precioso bem. Esse é o problema. É que a vida é tudo o que elas têm. Portanto, a morte seria o fim completo. E logo, elas lutam com todas as forças para viver. Mesmo que para isso elas tenham que fazer tudo que não presta, tudo que for errado. E então, ignorando que a alma permanece, lutam para viver e mergulham numa morte eterna, por ignorarem a alma. Paulo nos conduz para a eternidade sempre. Pelo Espírito do Senhor, uma nova vida se deu, para nós olharmos para a eternidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês têm nova vida em Cristo, estão ligados a Jesus, e uma nova vida se deu por meio do Espírito Santo e da palavra, então vocês ressuscitaram com Cristo. E se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pense na eternidade. Pense na glória. Paulo diz, até a criação está esperando. Versículo 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse é o consolo. É assim que se consola aqueles que estão sofrendo nesse momento. Aqueles que, de fato, estão em Cristo, serão consolados por promessas eternas. O verdadeiro consolo não é você dizer, oh, meu irmão, vai dar tudo certo na tua vida. Ah, isso vai passar. Ah, esse problema é passageiro. Nós temos fé que amanhã será melhor. Isso não é o consolo verdadeiro. Porque pode ser que não seja. Diga para os mártires que amanhã será um dia melhor. Diga para os mártires que foram esquartejados vivos, foram queimados vivos, jogados aos leões para serem devorados vivos. Diga para eles que amanhã será melhor. A esperança daqueles homens e mulheres que foram mártires não era o amanhã melhor, era a eternidade, era a vida eterna, era a certeza de que eles estariam com o Senhor para desfrutar de toda a glória que Deus prometeu para os que esperam nele. Esse é o consolo. Mas aí você pode dizer assim, mas pastor, e aqueles que não conhecem a Jesus, como é que eu vou consolar uma pessoa dessa? Então faça conhecer. Aquela pessoa não conhece Jesus, como é que eu vou consolá-la? Faça com que ela conheça. Porque o verdadeiro consolo é isso, qualquer coisa contrária poderá ser uma baita mentira sua. Não são poucas as pessoas, e eu testemunhei isso, que vindo no suposto nome de Deus, e era mentira, porque Deus não mente, passavam nas casas de enfermos, de pessoas com problemas sérios, pessoas que estavam com o pé na morte, e prometiam cura, restauração, saúde, prometiam um monte de coisas, e aquela pessoa morria. Deus mentiu? Não, Deus nunca os enviou, essa é a verdade, Deus nunca os enviou. O consolo, o melhor, permanente, certo que você pode dar a alguém, é fazê-la olhar para Jesus. Esse era o consolo de Paulo. Lembre-se que Paulo soube com antecedência, e nós vimos hoje pela manhã, em Atos capítulo 20, ele soube com antecedência que, pelo Espírito Santo, ele
o esperavam cadeias e tribulações. Versículo 23. O espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O homem estava indo para Jerusalém, sabendo que seria preso em Jerusalém. O que ele poderia fazer? Vou fugir. Se a vida fosse o maior bem de Paulo, ele fugiria. Eu não vou para Jerusalém. O Espírito do Senhor me avisou que lá eu serei preso e tribulações irão me acompanhar a partir de então. Mas ele não foge. Por que, Paulo? Seria ele masoquista? Não. Teria ele, sim, uma esperança melhor. Ele sabia que era por Jesus que ele iria ser preso. Ele sabia que era por a causa do Senhor que ele seria preso. Ele sabia que era para testemunhar a glória de Deus perante muitos homens que ele seria preso. Então ele se entrega para ser preso. Porque ele tinha por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nem perto chegarão os sofrimentos do tempo presente. Você está vendo como os dias são difíceis e podem piorar? Não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Aquilo que Deus prometeu para nós é incomparável. E nós podemos ter um pouco, pelo menos, daquilo que Deus nos dará na própria palavra. Quando em Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João tem a visão de um novo céu e a nova terra. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Paulo está contemplando esta glória, e então se entrega a viver para testemunhar a Cristo. Qual é a sua esperança? A sua esperança é que daqui a 1 ano, 2 anos, tudo melhore? De fato, ninguém é masoquista e não fica na expectativa de que piore. Todavia, é tudo o que você espera. Tudo o que você espera é apenas poder ter outra vez a oportunidade de prosperar na vida, de ter saúde, de conquistar aquilo que você almeja, de realizar seus sonhos. É tudo o que você espera. E quando essas coisas não forem realizadas, o que acontecerá com você? E quando você não tiver o sonho realizado, a conquista desejada, e alcançar a prosperidade que tanto queria, e quando isso não acontecer, como você estará? Entrará na mais profunda frustração e mergulhará num mundo de tristeza, porque a vida não terá deleite, prazer para você. Porque colocou a esperança toda nela. Não coloque a esperança nela. A criação tem uma expectativa, a expectativa do dia da volta de Jesus. É isso que Paulo fala nos versículos seguintes, 19 ao 25, é que a própria criação está esperando a volta de Jesus. Mas por quê, pastor? Por que a criação está esperando a volta de Jesus? Porque a criação também está sofrendo. Basta olhar para a natureza, ela não está sofrendo? E as catástrofes? E os animais que entram em extinção? E os bichos que se destroem? E as doenças? Tudo isso é a criação sofrendo a angústia do pecado. É a criação sofrendo os danos do pecado. A criação está sofrendo, porque ela entrou debaixo do pecado quando o homem pecou, por ser ele o representante de toda a criação. Então toda a criação sofre as angústias do pecado que entrou, inclusive a morte. Todos morrem, todos, indistintamente. E é por isso
que a criação preserva a esperança da vida eterna. Ela preserva a esperança da revelação dos filhos de Deus. Em outras palavras, a criação está esperando o dia que ela será restaurada. A criação está esperando o dia que ela será restaurada para uma eternidade. E qual será esse dia? O dia em que Jesus voltar para manifestar quem são os verdadeiros filhos de Deus. Para que estes filhos de Deus, que viveram desde Adão até o dia que Jesus voltar, aqueles que viveram no passado, aqueles que estão no presente e aqueles que ainda viverão, os do futuro, do nosso futuro, para que uma vez Jesus vindo, revele para todos os seus filhos, os que creram nele, os que perseveraram nele, aqueles que deram até a vida por ele. E então, manifestos os filhos de Deus, a criação será restaurada, para que eles desfrutem de uma criação restaurada. A criação será restaurada, para que os filhos de Deus, tornados imortais e incorruptíveis, possam desfrutar de um eterno paraíso. Uma nova cidade, a nova Jerusalém, aquele precioso lugar onde Deus manifestará a sua glória eternamente entre o seu povo. Todos esperando a eternidade. Então, por que você olha para cá quando há algo superior que nos aguarda? Aguarde a vida eterna. Você terá consolo nisso. Não importa se o sofrimento é grande ou é pequeno, a eternidade consolará seu coração, porque ela é certa. Há uma certeza aqui. E como é que nós temos essa certeza? E ele continua no versículo 26 dizendo o seguinte: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Observe que Paulo, que antes já falou que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ele diz que o Espírito Santo que nos foi dado, ele é aquele que dá testemunho das promessas de Deus em nosso coração, fortalecendo-nos para crer e perseverar nela. Ele vai testemunhando, ele vai nos ajudando, e inclusive vai nos dando graça para que nós possamos estar buscando ao Senhor como Deus quer, porque Ele é o selo da nossa salvação. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, quando, no versículo de número 13 e 14, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. O que é o penhor? É a garantia. Então, vamos substituir a palavra para ficar mais claro. O qual é a garantia da nossa herança. Como é que eu sei que eu vou herdar a vida eterna? O Espírito de Deus que habita em você, na igreja. Ele é a garantia. Ele está em nós, guardando-nos para aquele dia. Essa é a nossa garantia. Eu vou receber a herança eterna. E eu sei disso, porque as promessas de Deus, fiéis e verdadeiras, são confirmadas em meu coração pelo Espírito Santo, que testifica e me dá graça para continuar perseverando, continuar persistindo, até ao resgate da sua propriedade, que é a igreja, em louvor da sua glória. O Espírito do Senhor opera em nós para nos guardar e preparar para aquele dia. E a gente não pode negligenciar essa vida no Senhor. Observe que a negligência numa vida de busca, de comunhão com o Senhor, faz com que aqueles que deveriam ter uma plena certeza da vida eterna fraquejam. Quantas vezes você ou já viu alguém se sentir tão fragilizado que nem sabe mais o que quer? Eu estou desanimado, estou fragilizado, eu não sei, já começa a pôr em dúvida a salvação, já começa a pôr em dúvida as promessas de Deus, já começa a não ter vontade de ir para a igreja, tudo isso começa a acontecer. Por quê? Porque simplesmente foi se afastando. E então começa a esfriar. Mas
Uma vez andando com o Senhor, aquela pessoa vai estar alimentando as promessas de Deus em seu coração e o fervor. Até aqueles que andaram com Deus no passado, quando não tiveram cuidado, terminaram vacilando. Nós encontramos isso até em Davi. O Espírito de Deus nos foi dado para que as promessas de Deus sejam alimentadas em nosso coração, sejam cridas, e nós busquemos a Deus constantemente, orando ao Senhor, como quem crê nas suas promessas e ama, deseja andar com Ele, para que não desistamos. Nesses dias difíceis, não podemos desistir. Temos que continuar olhando para o Senhor e então, caminhando com Ele, ter a fé alimentada em nosso coração para continuar esperando nas promessas de Deus. E veja aqui então, aquele versículo tão citado, o versículo 28, em que Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sempre corrijo a ordem desse versículo para dar ênfase no que realmente Paulo quer enfatizar. Paulo diz assim: para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. A ordem correta é essa. Por que é interessante colocar na ordem correta? Porque normalmente colocamos na frente de um parágrafo ou mesmo uma oração, um período, colocamos aquilo que queremos destacar. Por isso que normalmente, para resumir um livro, basta ler as primeiras frases de cada parágrafo. Normalmente ele contém, ou deveria conter, a ideia central. Deus abençoa, mas a ênfase é aqueles que o amam. Então, aqueles que o amam, aqueles que têm o Espírito do Senhor, veem que tudo colabora para o bem. Então, quer dizer que agora eu vou prosperar, minha vida vai dar certo, eu vou conquistar o meu emprego dos sonhos, vou ter tudo o que eu quero? Não. Porque a perspectiva de Deus não é a sua. Se você continuar olhando para a vida como o maior bem que você possui, você considerará que as bênçãos de Deus se limitam a ter o emprego dos sonhos, prosperar financeiramente, ter uma vida estável, conquistar bens materiais e coisas semelhantes. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você verá que aquilo que Deus tem para nós é muito superior. É a tua vida sendo santificada pelo Espírito e pela palavra. É você aprendendo a olhar para os céus, olhar para a eternidade e vivendo pela fé no Senhor Jesus. É você sendo bênção para as pessoas, cuidando, ajudando, edificando, auxiliando. É você servindo a Deus com tudo que você tem, com o seu trabalho, dentro da igreja, fora dela, dentro de casa, fora de casa. Essa é a perspectiva divina. Por isso, quando Deus diz que aos que o amam, tudo colabora para o bem, Ele está dizendo: eu nunca perco um filho meu. Jesus chegou a dizer isso. Eu nunca perco um filho meu. Eu faço de tudo para que aqueles que eu escolhi possam ir até o fim. Jesus, em João 17:12, disse: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Aos que amam a Deus, tudo vai colaborar. Ah, sim, o sofrimento vai colaborar para trazer o arrependimento. As lutas vão colaborar para trazer amadurecimento. Problemas vão colaborar para fazê-los tirar de si o melhor. Afinal das contas, a necessidade faz o homem, diz um ditado popular. E de fato, é na luta, na tribulação, na necessidade que os homens se puxam mais. Tudo colabora para o bem, porque Deus faz com que todas as coisas colaborem para abençoar aqueles que Ele quer levar para a eternidade, mas não com bênçãos apenas materiais, ainda que Ele nunca nos deixe nesse sentido, mas acima de tudo, com as bênçãos espirituais. Por isso, veja que o versículo 29 e 30 fala exatamente da nossa salvação. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem a imagem de seu Filho,
para serem a imagem de Jesus, para parecerem com Jesus, para refletirem a glória de Jesus. E a esses que ele chamou, justificou e glorificou. Que consolo maravilhoso. Meu Deus nunca me deixará. Essa é uma das promessas que os filhos precisam dos pais de hoje. Eu não me refiro a pais que, de forma doentia, querem prender os filhos eternamente dentro de casa. Isso é uma doença. Porque nós criamos filhos para Deus e não para nós. Criamos filhos para entregar a Deus e não para eternamente estarem conosco. Mas eu me refiro à instabilidade emocional das famílias. Você sabe por que tem crianças pequenas, doentes, com depressão dentro das escolas? Porque elas veem em casa que os pais, de tanto brigarem, se ameaçam a abandonar um ao outro, abandonar a família. Sabe o que elas têm? Elas têm medo de perder aqueles que elas precisam. Afinal, são crianças, não são adultos, são crianças. Não vai esperando dela uma coisa, ao mesmo que um adulto, que simplesmente poderia sair. E elas ficam doentes emocionalmente, porque não encontram segurança, estabilidade. Elas não encontram nas famílias que são tão egoístas, pensam tanto em si mesmos. Os pais estão tão preocupados com sua felicidade, entre aspas, de um e do outro, em satisfazer os seus gostos, que esquecem que há algo mais importante, que é preservar, inclusive, a vida do filho. E os filhos se tornam instáveis emocionalmente, sempre com medo que o pai vai embora, que a mãe vai embora, que o pai vai embora, que a mãe vai embora. Eles ficam com medo. Vocês não sabem como isso marca uma criança. É por isso que elas estão doentes. É fácil entender essa doença dentro da nossa sociedade. E a solução não está em remédio, não. Seu médico enganou você. A solução está em corrigir o problema. Está em consertar o problema. A família. Essa é a solução para a sociedade. Essa é a solução do problema para a sociedade. Mas Deus não é assim. Esse é o consolo. Deus diz para a gente: nunca te desampararei. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Seja a vossa vida sem avareza. Não fica amando dinheiro, preocupado com as coisas. Ah, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. E se um dia faltar, e está sempre preocupado. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Por que eu tenho que me contentar? Fique em paz, fique tranquilo. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Por isso, esse é o consolo que nós temos. Deus nunca abandona seus filhos. A certeza de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, e Ele nunca nos deixará. Não há instabilidade emocional no reino de Deus. Não precisamos, não devemos viver com medo. Será que Deus vai me salvar? Será que eu vou ser salvo? Por isso que o ensino de que a salvação pode ser perdida a qualquer momento transforma a sociedade numa sociedade doente também. Não perceberam que é uma doutrina de implicações doentias. Quando nós dizemos às pessoas que o cristão pode perder a salvação a qualquer momento por causa dos seus pecados, eles estão concordando com a instabilidade emocional da sociedade e estão ajudando a criar uma sociedade doentia, uma igreja doente, porque não consegue confiar nas promessas de Deus. Nunca, jamais te abandonarei. E Deus não mente. Deus não mente. A promessa da salvação não depende de você. A promessa da salvação depende dele. E esse é o meu consolo. Eu sei que apesar de quem sou, eu sei que apesar das minhas falhas, eu sei que apesar de meu caminho não ser reto como deveria, eu sei que Deus, que graciosamente entregou o seu Filho, mostrando nele o seu tão grande amor, é fiel, é bom e permanece cuidando daqueles que Ele amou. Ele nunca nos deixará. Eu sei
que se me desviar do caminho dele, como um bom pastor, ele me trará de volta. Eu sei que se eu errar com ele, como um bom pai, ele me disciplinará e me trará de volta. Eu sei que ele jamais me deixará. E esse consolo traz paz ao meu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, por confiar nas promessas do Senhor. Como carecem de conhecer a palavra de Deus aqueles que vivem o medo de serem deixados por Deus. Não é para ser assim. O Senhor quer que olhemos para a eternidade. E olhando para a eternidade, vivamos nele, confiando nele e descansando nele, porque ele é fiel. Diante de todas as promessas, e aí, claro, não só apenas o versículo 18 a 30, mas considerando tudo que ele disse no capítulo 8, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, como nós já vimos antes, que a lei do Espírito da vida, ou seja, o poder do Espírito de Deus, nos livrou da lei do pecado, ou seja, do domínio do pecado e da morte, que agora nós vivemos pelo Espírito Santo, e então nós temos capacidade de mortificar os efeitos ou os feitos do corpo, que nós temos uma esperança eterna, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos seus filhos, filhos de Deus, que ele nos auxilia até a viver uma vida devocional, piedosa, de oração. Tudo o que ele disse, que é a nossa herança, que nós herdamos por meio da fé em Jesus Cristo, ao nos identificar com ele, nos unir com ele, na sua morte, mas também na sua ressurreição. Diante de tudo isso, Paulo pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que nós poderíamos dizer diante de tudo isso? Que aplicações você tira para a sua vida diante de tudo isso? Ele tira uma aqui já de primeira, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, estão com medo de quê? Estão com medo de artimanhas dos inimigos? Estão com medo de possíveis problemas vindouros? Estão com medo da doença? Estão com medo da morte? Estão com medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A que temeremos? Os homens maus, que, como disse Jesus, podem tirar a vida, mas jamais afetar a nossa alma. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que está ansioso? Por que está com medo do futuro? Por que teme passar fome, necessidade? Por que está com medo de que tudo dê errado na sua vida? Por que tantos medos, tantos temores, tantas angústias, tanta ansiedade? Por que tudo isso toma conta do seu coração? Por que o medo da solidão, tão comum no coração do ser humano? Por que tudo isso? Isso não cabe a um cristão. Isso cabe ao mundo, porque o mundo ainda não conhece Jesus e precisa conhecer. Se você, porventura, ainda não conhece Jesus de fato, e não me refiro a apenas ter ouvido falar. Como disse Jó, eu ouvi falar, agora meus olhos te veem. Mas eu me refiro a ver, a ter um conhecimento de experiência, ou seja, de conhecer a Escritura e se entregar a Ele, de crer nele, de ter um relacionamento com Ele. Se você não conhece Jesus, está convidado a conhecê-lo, e parte do que Ele nos revela já está sendo ensinado a você agora, para que você corra para Ele, o único Senhor e Salvador. Mas aqueles que já conhecem a Jesus, por que tanta aflição no coração? Por que tanta aflição? Vocês lembram do hino de Lutero? Ele é cantado todo ano na Reforma Protestante. O velho saudosismo.
Mas ele é a expressão muito maior do que de um saudosismo, é muito mais. Ele expressa o coração de um homem que confiava em Deus. Ele diz, é o hino 155, no final, o quarto parágrafo, se de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Um homem que estava sendo perseguido, como todos os grandes homens de Deus sendo perseguido. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. É essa convicção que aqueles que se achegam a Cristo devem ter. A convicção que traz paz ao coração. Você não encontra aqui neste hino um homem que está ansioso, preocupado, angustiado, com medo, mesmo se escondendo da perseguição daqueles que o perseguiam. Você encontra a serenidade de um homem que sabia que o mundo poderia tirar tudo o que ele tinha, menos uma coisa: a sua união com Cristo, a sua fé em Cristo, a sua salvação em Cristo, a sua esperança em Cristo. Não. O mundo pode tirar tudo o que nós temos. Pode. Se temos que perder família, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele, com o Senhor da glória, reinaremos para sempre. É isso que Paulo traz como implicação para nós. Por que se angustiar quando a nossa esperança é certa? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia? Não. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque Cristo Jesus nos guarda. Mas você está olhando para onde? Está olhando apenas para as circunstâncias da vida? Às vezes elas não são tão interessantes, não. Mas se você continuar olhando para as circunstâncias da vida, você vai se afligir sempre. Você sempre vai ter aflição em seu coração, porque sempre perdemos alguma coisa. Sempre. E Jesus advertiu: olha, não olhe para a vida, não olhe para as coisas da vida. Você sempre terá angústia e aflição. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu coração? Paulo nos chama a olhar para Cristo. Porque em Cristo nós somos herdeiros da eternidade. Em Cristo nós somos herdeiros de promessas imensuráveis. Em Cristo ninguém pode nos separar do amor de Deus. Se todo mundo me odiar, eu ainda assim sei que um único me amará. E o seu amor será suficiente e me levará à eternidade. Porque o amor de Deus é permanente. O Deus não ama com emoções, o amor de Deus é estável, é uma virtude, permanece para sempre. Então, é olhando para Cristo que nós encontramos verdadeiro consolo para a vida, para a nossa vida diante deste mundo mau. Então pare de olhar para as coisas que passam e comece a olhar para aquelas que permanecem para sempre, a eternidade. Olha para o Senhor, porque como disse Paulo, eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, não importa o que, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Esse é o verdadeiro consolo. Nada nos separará do amor de Deus. Mas qual é o bem, o maior bem da sua vida? Qual é o maior bem que você possui? É a vida. Ela também se vai. A alma não. Portanto, cuide da sua alma. Busque ao Senhor durante toda a sua vida. Cuide da sua alma. O maior bem que nós possuímos é eterno. Então, cuide da sua alma, olhando para a eternidade. E então alimentando sua alma com coisas eternas, com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração ao Senhor, com uma vida voltada para a eternidade, de forma que você encontrará nesta vida, nas promessas que Deus nos dá, numa vida voltada à eternidade, encontrará consolo fiel e verdadeiro, permanente. A certeza de que as promessas de Deus se cumprirão e que o amor de Deus permanecerá para sempre sobre nós. Então, olha para Jesus e então não encontrará as angústias desta vida.